Bem-vindo ao Titi Show! Hoje estamos em Fortaleza, no Hotel Praia Centro. Hoje vamos entrevistar Marcelo Souza, diretor do CNA Aldeota e também do Juazeiro do Norte. E vamos falar inglês? Não, brincadeira. Hoje vamos ver a importância do inglês em nossas vidas e no mundo hoteleiro. Viens avec nous! Estamos aqui com Marcelo Souza, diretor da CNA Aldeota e também da Escola em Juazeiro do Norte. Tudo bem? Tudo ótimo, e você, Thierry? Tudo bem? Bom, a verdade eu deveria dizer, how are you? I'm good, how are you? I'm fine, thank you. Alright. Então, Marcelo, gostaria que nos contasse um pouquinho sua história de como você chegou de aluno até diretor da CNA. Maravilha, uau, uma trajetória e tanto, uma história e tanto. Eu lembro que eu fui aluno da rede quando eu tinha 15, 16 anos de idade e eu terminei o curso dentro do CNA, né, enquanto aluno, e depois surgiu a oportunidade para ser professor da rede. E de professor eu tive a oportunidade de trabalhar com os meus professores, né? Então quem eram os meus professores de idiomas na época de inglês se tornaram colegas de trabalho, né? Muito bem. E depois de um período surgiu a oportunidade para ser coordenador pedagógico, ou seja, para desenvolver os professores, para treinar, para acompanhar os alunos. Isso em São Paulo, porque eu sou paulista, né? Uhum. E pouco tempo depois surgiu a oportunidade para ser supervisor e eu fui crescendo dentro da rede CNA. Então foi uma oportunidade tanto na minha vida. Uau, muito bom. Então, como que o inglês, né, as idiomas foi muito importante no seu caminho? Com certeza. Saber falar inglês, eu comecei inglês com 9 anos de idade. Então, desde que eu me entendo por gente, eu falo o idioma, né, eu já tenho fluência, e eu não consigo imaginar como é que seria se eu não soubesse falar inglês. Então, os filmes, né, as séries, as músicas, né, poder entender as músicas e fazer amizades fora do Brasil também, né? Eu sou da época da internet de escada, não posso esquecer disso. Então, aqui no Brasil, a gente tinha internet lá que você tentava conectar, caía. E eu lembro que eu entrava nas salas de bate-papo, eu interagia com as pessoas, sempre buscando praticar o idioma. Praticar é muito importante. Com certeza. Marcelo, quanto tempo você agora é diretor da CNA Aldeota e também da agência de Juazeiro do Norte? Perfeito. Então, eu estou aqui no Ceará desde 2013, né? Uhum. Diretor de outras unidades aqui da cidade também. Em 2015, nós abrimos a unidade, a CNA Aldeota, aqui na Rua Costa Barros, e foi uma felicidade muito grande ter essa oportunidade. E em 2015 nós abrimos essa escola, que fez 5 anos agora, inclusive agora faz 5 anos, em dezembro. E esse ano foi inaugurada a unidade CNA Juazeiro do Norte, que fica bem na Praça Padre Cícero, ali, muito bem localizada. É a única Juazeiro do Norte, a CNA? Não só no Juazeiro, né, mas a gente tem a região do Cariri, como é conhecida, né? E aí tem um triângulo chamado Crajubá, que é Crato, Juazeiro e Barbalha, né? São as 3 cidades aí. Mas dentro dessa região é a única unidade CNA, com certeza. Muito bem. Quais são os idiomas que a CNA Aldeota e Juazeiro do Norte oferece para os alunos? A rede CNA, Thierry, existe há quase 50 anos, né? São 47 anos aí de tradição, e os 2 idiomas que são ensinados na rede CNA são inglês e espanhol. Então, esses são os 2 idiomas de especialidade do CNA. Nós entendemos que quanto menos idiomas, mais você consegue garantir a qualidade de ensino. Né? Eu ia perguntar, um pouquinho não tem mais, mas já temos a resposta. Exatamente. Para você ter profissionais qualificados, né, professores, né, de francês, professor de italiano, chinês, mandarim, é uma mão de obra bastante específica, né? E para você ter falantes desses idiomas já não é tão comum. Imagina você ter professores, porque uma coisa é você falar o idioma, outra coisa é você ser professor desse idioma, né? Então existe uma diferença muito grande. Com certeza. Quais são as vantagens, né, de poder saber inglês aqui no Brasil, que seja como trabalhador, que seja empreendedor ou empresário?
Excelente, Thierry. Aqui no Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande com pessoas que falam idioma. Pesquisas mostram que apenas 3% da população brasileira fala inglês de maneira fluente ou proficiente, porque tem uma diferença aí no significado da palavra, né? Certo. Mas, de um modo geral, 3% é muito baixo. Eu não tenho dúvidas de que hoje o mundo está super conectado, os negócios, a cultura, a música, a interação entre as pessoas, os negócios. Então, saber falar inglês é um diferencial, né? Eu diria que, além de um diferencial, é um pré-requisito. Então, hoje você deixa de fechar negócios, você perde oportunidades por não saber falar o idioma, né? Então Exatamente. É fundamental. É porque seja um trabalhador, você precisa encontrar um trabalho, você tem um inglês, abre muitas mais portas para o mundo do trabalho. Aí as empresas, como você disse, para fazer parcerias, os empreendedores, você tem que, às vezes, falar com empresa fora, Estados Unidos, Sim. Por exemplo, é um meio grande, né, de negociação. Exato. Essa semana, inclusive, eu estive numa empresa, uma grande empresa aqui da nossa cidade, que distribui, que tem centros de distribuição dentro de todo o estado do Ceará. E eles já estão, de acordo com o planejamento estratégico dessa empresa, desenhados para que eles comecem a trabalhar a nível Brasil pelos próximos anos, e eles têm o interesse de se tornar exportadores, né, no longo prazo. Para isso, a equipe tem que estar preparada, né? O profissional do marketing tem que entender inglês para ele fazer networking com outras empresas fora do Brasil. E daí montar campanhas que possam, de fato, se comunicar com o público externo, né? O gerente de RH ele tem que estar preparado para desenhar um processo seletivo que faça com que ele atraia talentos que falem inglês também. Então, como é que você vai atrair um talento que tem um nível de inglês avançado, se quem está fazendo a seleção tem um nível de inglês básico ou menos do que o básico, né? Exatamente. Mais pessoas que conseguirem falar na equipe, melhor é. Exatamente. E sobre falar inglês para viajar? Claro que é muito importante, Marcelo. Sim. Inglês e viagem são duas coisas que estão muito associadas, na minha opinião, né? Até mesmo para você viajar dentro do Brasil, né? Aqui no Brasil, quando você viaja para você vai para o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, você vai para Salvador, então, claro, você fala português, você consegue se comunicar e você consegue ler as placas, né? Você consegue interagir com aquele monumento, com aquela localização. Mas tem muita coisa em inglês também, né? Já teve situações em que eu estava em viagens e pessoas de fora vinham me fazer perguntas sobre aquele lugar, só que me perguntavam em inglês, né? Então a minha oportunidade, o fato de eu falar inglês, fez com que eu pudesse trocar experiências culturais com aquelas pessoas em viagens nacionais. Viagens internacionais, não preciso nem dizer, né, Thierry? É fundamental. Seja num cruzeiro, seja numa viagem para Miami, seja numa viagem de compras. Até que Miami precisa do espanhol, é muito verdade, importante. É verdade. Em Miami, por exemplo, a minha primeira experiência lá foi hilária, né? Porque o espanhol foi muito mais necessário do que o próprio inglês. É verdade. Eu até, pessoalmente, eu falo 4 idiomas, o francês, o inglês, espanhol e português. Sim. E quando viajo aqui no Brasil, vejo muito as pessoas chegando na recepção dos locais, às vezes meio perdido. Eu fiz a mesma coisa que você. Muitas vezes vou ajudar uma pessoa dizendo, não, peraí que vou te ajudar a traduzir uma coisa. Sim. Eu vejo a importância de falar idiomas, é muito importante, porque eu morei em 4 países agora e a cada vez eu fui me deslocar e conhecer outros idiomas, outras culturas. Sim. E hoje estou aqui no Brasil com você e falando sobre idiomas é uma coisa importante. Sim, é fundamental porque você estreita relacionamento com as pessoas, né? Você aproveita muito mais do ambiente, do ponto de vista cultural, né? Então, nada melhor do que você chegar em um restaurante, por exemplo, você pega o menu, né? E você vai ler o que está escrito lá. Exatamente. E aí, se você tem alguma dúvida, você pergunta lá para o garçom ou para alguém que está te atendendo em inglês. Ele vai te explicar em inglês, né? Eu sei, tem amigos que fizeram viagens e pediram o prato errado, né? Queriam
comer frutos do mar e foram pedir hambúrguer, né? Assim, troca, não sabe ler, né? Não sabe se comunicar. Com certeza. Então, às vezes você deixa de aproveitar mais o lugar pelo fato de não ter o domínio do idioma, né? Então é importante conhecer a escola CNA Aldeota Juízo do Norte para você já começar a aprender e ir para frente com os idiomas. Exato, Thierry. E é importante destacar também que aprender inglês é um processo, né? Exatamente. Ninguém aprende inglês da noite para o dia. Essa história de aprender inglês em um ano, aprender inglês em poucos meses, isso não existe, né? É um outro idioma, é uma outra estrutura curricular, então isso faz uma diferença muito grande. É importante destacar isso. Aprender inglês é um processo. Exatamente. Né? Muito bem, Marcelo. Agora vamos para um curto intervalo e voltamos já. CNA tem certificado internacional de inglês e também certificado dessa vez aprendo inglês. Com materiais, com temas atuais e aula que motiva, você consegue. CNA, faça uma aula grátis. Do jeito CNA você aprende. Estamos de volta ao Titi Show com Marcelo Souza. Marcelo, agora vamos começar esse bloco com uma coisa um pouco divertida. Eu gostaria de saber uma história sua quando você estava viajando, em inglês ou em espanhol. Nos conta uma coisa divertida. Já teve algumas, né? Eu acho que a principal e a mais emblemática foi em Miami, tentando falar inglês num lugar onde as pessoas falam muito mais espanhol do que inglês, né? Sim. Eu acabei esquecendo um item importante na minha mala aqui no Brasil, que foi o meu chinelo, né? A minha sandália, né? É importante. E aí eu cheguei lá, né? Eu falei, bom, tirei o sapato, né? Cheguei no hotel, tirei o sapato, falei, vamos colocar o chinelo. Cadê o chinelo na mala? Não tinha. E aí eu fiquei em Miami Beach e aí eu falei, bom, vou descer e vou comprar, né? Cheguei na primeira loja e aí eu perguntei lá pro atendente, né? Do you have flip-flops, né? Flip-flops é chinelo, Havaianas. né? Havaianas. E ele, lo siento. Aí eu lo siento, né? Aí eu, flip-flops. Aí ele, flip-flops. Aí eu, sandals. Que também é uma forma de dizer sandálias, né? Chinelo. Sandals. Aí ele, lo siento, hablas espanhol? Aí eu, no. E aí eu fui para uma segunda loja e tive a mesma dificuldade. Eles não entendiam flip-flops, não entendiam sandals.
E eu falei, como é que fala, né? E o meu nível de espanhol não é dos melhores. Eu falei, como é que eu falo isso? E eu tava sem o celular, não tinha como usar o tradutor. Eu sei que o que me salvou foi numa loja famosíssima nos Estados Unidos, chamada CVS, a CVS, que são as farmácias, né? Aham. E aqui é como se fosse uma loja de departamento. Eu sei que, finalmente, chegando lá, eu achei uma gôndola, né? Um espaço lá que tinha várias Havaianas e eu consegui comprar sem a ajuda de ninguém. Aí você, exatamente, não precisa perguntar para ninguém, né, no caso. Exatamente, mas eu fiquei muito surpreso, né? Porque eu falei, caramba, eu estou nos Estados Unidos, né? Como Exatamente. assim eles não falam inglês? E aí a gente percebe as diferenças. Então, às vezes, em um país você fala uma palavra de uma forma, em outro país é diferente, né? A língua inglesa ela é muito diversa, ela é muito vasta, né, Thierry? Você que já viajou muito, você sabe disso. Eu fui até Miami com uma amiga minha francesa e ela falou para mim, nossa, senti Thierry, eu estava perdido porque eu aprendi inglês e precisava do espanhol. Nunca pensava que ia ser tão necessário. É verdade, é verdade. Legal. Vamos falar um pouco sobre o setor hoteleiro. Qual é a importância para esse setor poder falar inglês? É fundamental, né? Trazendo para nossa realidade aqui em Fortaleza, por exemplo, né? A gente tem um aeroporto internacional que costuma receber muitas pessoas de fora, né? Virou um hub e traz pessoas da Europa, dos Estados Unidos, tem voos diretos. Então, se já era um lugar em que muitas pessoas visitavam e pessoas que falam inglês, agora com esse volume de voos, essa necessidade acaba aumentando, né? Para mim é impossível dissociar, não dá para separar turismo de inglês, né? São dois mundos muito próximos, né? Em qualquer lugar do mundo que você for hoje, no Japão, fala-se inglês. Se você for para a Austrália, fala-se inglês. Se você for para Singapura, fala-se inglês, né? Então, não tem nenhum país onde não tenha ninguém que fale o idioma. É a língua internacional. E, como eu disse, é uma forma de você até personalizar mais o atendimento, né? De fazer com que o hóspede se sinta bem, fazer com que alguém que chegou no hotel ou que chegou no restaurante, na pousada, se sinta bem acolhido, porque ele sabe que tem alguém ali que fala o idioma que ele fala, né? E a verdade são, como dizer, palavras que ajudam, né? Você não precisa também de ser fluente, mas saber as palavras-chave, good morning, good afternoon, né? Bom dia, boa tarde, what would you like, são frases curtas, né, que ajudam. Exato. Você não precisa ter nível avançado, né, para ser um profissional da área do turismo ou da área de hoteleira, não precisa ter nível avançado de inglês. Mas se ele souber pelo menos recepcionar, anotar um recado, deixar um bilhete, anotar um pedido, né? Coisas básicas mesmo do dia a dia que às vezes com aulas de inglês em um ano e meio ou 2 anos, você já consegue ter essa independência, né? Não precisa ter um nível de inglês para dar aula, mas o mínimo, básico, já faz uma diferença muito grande, que infelizmente nem isso hoje a maioria dos hotéis, a maioria dos profissionais tem. Eu pessoalmente, quando eu saí da França, eu fui para o primeiro país, fui morar na Espanha, eu nem sabia inglês, nem sabia espanhol, a única palavra que eu sabia era thank you, potato e chicken, que obrigado, batata e frango. E com isso já me virei. Mas é muito importante saber o mínimo mesmo. Sim. E do espanhol, porque o Brasil é dentro do Mercosul, sendo que temos no redor de nós muitos países espanhóis, eu penso muito importante também o espanhol. Com certeza. Tanto o inglês quanto o espanhol são 2 idiomas básicos para a sobrevivência no mundo acadêmico, no mundo do turismo ou no mundo dos negócios. E como você bem falou, o Brasil, para mim, ele é uma grande ilha aqui dentro da América do Sul, né? E isso faz com que a nossa necessidade de relacionamento, seja na área acadêmica, por exemplo, a Universidade de Buenos Aires, ela é muito famosa pelos cursos de medicina. Então eles costumam abrir vagas para brasileiros ou pessoas de outros países estudarem medicina lá. Então como é que você vai fazer um curso de medicina em Buenos Aires se você não fala espanhol? Tem que começar para um lugar. Né? E aí o CNA acaba entrando como uma solução. Então, por exemplo, nós somos centros preparatório e aplicadores de um certificado de proficiência chamado CIELE, né? Então, com esse certificado, você consegue mostrar o seu nível de espanhol
internacionalmente, num padrão internacional. A mesma coisa com o curso de inglês, mas resumindo é isso. Eu penso que é muito importante que o brasileiro saiba o básico, que ele saiba o mínimo, né? De modo que ele possa estreitar relações com os países vizinhos. Muito bem. Existem métodos de ensino instrumental para esse fim específico, para hoteleiros, por exemplo, um curso mais adequado, mais dirigido sobre isso? Sim, existe, né? Dentro do próprio CNA nós temos um curso que é voltado para profissionais da área do turismo, em que segue-se aquela matriz curricular, aquela forma de ensino de inglês ou de espanhol geral, mas também voltado para profissionais dessa área, né? Para aprender termos específicos, né? Como é que fala camareira em espanhol, né? Como é que eu falo maître em espanhol, né? Como é que eu falo palavras específicas que fazem com que esse universo seja explorado de maneira mais adequada. Então, resumindo, é muito importante buscar cursos e soluções que atendam à sua necessidade. Não adianta nada se você é um profissional da área do turismo, você fazer um curso de espanhol com foco em biologia. Não, exatamente. Não faz parte da sua realidade, né? Você trouxe um livro, por exemplo, esse daqui. Isso. Você quer explicar sobre esse? Claro. Esse aqui, por exemplo, ele é um curso de inglês, né? Esse curso aqui, ele é voltado para o público adulto. Então, ele é um curso de inglês em 15 meses. E a ideia desse curso é fazer com que o aluno ele aprenda o idioma de maneira natural, né? De maneira a escutar o idioma constantemente e principalmente que ele esteja mais seguro para situações do dia a dia dentro do ambiente empresarial ou dentro do ambiente também de viagens, né? Então, às vezes ele está numa viagem, ele quer fazer um check-in em um hotel, ele quer fazer um check-out. Quais são as perguntas, quais são as respostas possíveis, né? Ele quer alugar um carro, ou ele quer mandar um e-mail para o chefe dele, como é que ele escreve esse e-mail? Então, esse aqui, por exemplo, é um curso voltado justamente para esse objetivo, que também tem a versão dele em espanhol. Muito bem. Você tem também projeto pedagógico para seus alunos. Você gostaria também compartilhar isso conosco? Perfeito. O CNA ele tem uma abordagem muito diferente em relação a outras escolas no que se refere aos projetos pedagógicos. Nós acreditamos que o aluno ele aprende muito mais com a experiência no mundo real, fora das paredes da escola, do que necessariamente dentro da escola. Então, dentro da escola é mais um treino para o mundo real que acontece lá fora. Então, nós temos dois projetos muito interessantes, Thierry. O primeiro é o que nós chamamos de CNA Hostel, ou CNA Hostel. Claro que na atual conjuntura não é o melhor projeto para se colocar em prática, mas basicamente nós levamos os alunos para dentro de um hostel e lá eles interagem com o auxílio do professor com pessoas que estão hospedadas no hostel, de outros países, claro, e que gostariam de bater um papo de 1 hora com o aluno e trocar algumas experiências culturais, algumas experiências com relação ao idioma, por exemplo, né? Então é uma forma de tirar o aluno de dentro da sala de aula e levar ele para um hostel para interação com pessoas de outros países. Isso, aí fica uma interação muito melhor, porque a gente tem que praticar. Se você não praticar um idioma, e se você lê, escuta, não tem. Você tem que se jogar, e você tem que ter vergonha de falar para poder quebrar o gelo e poder se libertar e falar fluidamente, né? É verdade. E aí o segundo e último projeto é o que nós chamamos de Speaking Exchange, que nós conectamos os alunos dentro do CNA através de uma webcam, através da conexão por internet, com idosos que moram em casa de repouso nos Estados Unidos ou no Canadá. Olha! Então é um projeto social / pedagógico que faz com que o aluno tenha com quem conversar em inglês, porque nem todo mundo tem essa oportunidade, e também ele acaba dando ou dedicando um pouco do seu tempo para alguém que precisa de atenção, que está morando em uma casa de repouso, por exemplo. Muito bem. Gostaria de deixar a sua rede social para nós? Sim, com certeza, vai ser um prazer. Então, para quem quiser mais dicas de inglês para viagem, inglês para turismo ou inglês para fins gerais, pode acessar as nossas redes sociais, @cnaaldeota.costabarros ou @CNA Juazeiro do Norte, tá? Então nessas duas redes sociais tem vários vídeos meus lá também, dando dicas de inglês, às vezes uma palavra que a gente acha que fala de um jeito, fala de outro, então
fica aí essa dica para vocês. Sigam a gente lá nas redes sociais. Muito bem, Marcelo. Pessoal, muito importante vocês lembrar da CNA Aldeota e Juazeiro do Norte. Eu acho bom você dar uma ligada, ver os cursos que eu ofereço para vocês e começar seu trabalho sobre os idiomas, que é muito importante. Enfim, final do programa de hoje. Até um próximo programa. Merci beaucoup. Mélodie du bonheur, oh oh, sous les ventilateurs, oh oh, gira o meu calor, oh oh, e também meu maiô, eu tô que tô. Alô, 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 mélodie du bonheur, retournez à l'eau. Sou Thierry Luc, convido a você a viajar com a gente todas as terças-feiras, 21 horas, aqui no Titi Show Brasil. Viens avec nous! Retournez à l'eau.